E aí, beleza? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante na área da educação física. Por quê? De maneira geral, podemos dizer que a educação física serve para buscar a saúde. Então nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Você sabe o que é saúde? Então eu já inicio com essa pergunta para você. O que é saúde? As pessoas vivem falando, isso é saudável, aquilo não é saudável, fulano tem saúde, fulano não tem saúde, agradeço a Deus por eu ter saúde, o que importa é ter saúde. Mas o que é saúde? Se eu chegar para você agora e perguntar, o que é saúde? Qual vai ser a sua resposta? Será que saúde é apenas você não ter nenhuma doença? Será que se eu não tenho nenhuma doença, isso quer dizer que eu tenho saúde? Será que alguém tem saúde? É possível você ter uma saúde completa? Então vamos lá. O que é saúde? Segundo a OMS, o conceito de saúde é: a Organização Mundial da Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, não é simplesmente você não ter doenças. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, podemos subdividir a saúde em 3 aspectos: o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto social. Para você dizer eu tenho saúde, você deve estar completamente, perfeitamente bem, tanto no aspecto físico, quanto no mental, quanto no social. Será que é possível você estar perfeitamente bem nesses 3 aspectos? Então vamos discutir um pouquinho mais sobre cada um deles. Sempre lembrando que os 3 aspectos estão interligados. Então você nunca vai ter uma perfeita saúde apenas em um dos 3 aspectos e no resto não. Ou você está bem em todos, ou você não está completamente saudável. Porque a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a saúde física. Você está perfeitamente bem no seu físico? Será que você não tem nenhum problema de saúde? Então aqui a gente já começa a ver. Dificilmente alguém vai estar 100% no seu corpo. Provavelmente algum problema você vai ter. Enfim, vamos ver aqui o conceito de saúde física. Saúde física é uma perfeição morfológica, acompanhada da harmonia funcional, da integridade dos órgãos e aparelhos, do bom desempenho das funções vitais. E aí, será que você tem isso tudo? Vamos lá. Perfeição morfológica. O que é que significa a palavra morfológica? Você já ouviu falar isso? Morfológico é relacionado a morfo, ou seja, corpo ou forma. Então, perfeição do corpo. Seu corpo é perfeito? E eu nem estou falando no sentido estético, de beleza. Ah, meu corpo é perfeito e bonito. Não. Estou falando no sentido funcional. O seu corpo funciona perfeitamente, será? Não é tão simples assim. Acompanhada da harmonia funcional, ou seja, todas as funções trabalhando em harmonia, todas as funções trabalhando perfeitamente, harmonia funcional. Da integridade dos órgãos e aparelhos, todos os órgãos perfeitos. Como será que está o seu fígado, por exemplo? Você por acaso faz consumo de bebidas alcoólicas? Você acha que o seu fígado está 100%? Você fuma? Se você fuma, como será que está o seu pulmão? Você bebe água suficiente durante o dia? Como será que estão os seus rins? E as comidas? O que é que você tem comido ultimamente? Como será que está o seu estômago? Enfim. E o bom desempenho das funções vitais, né? Funções vitais, respiração, batimentos, etc. Enfim, saúde física. Será que alguém tem o corpo perfeito, sem nenhum problema? Muito dificilmente. Se tivesse, você viveria até quantos anos de idade? 120, 130? Quem sabe, né? Por que a gente morre cedo, então, com 60, 70 anos de idade? Será que é porque a saúde do corpo não estava 100%? Quais os alimentos que você tem comido? Você tem comido muita gordura trans?
Você tem comido muita gordura saturada, por exemplo? Como estão seus níveis de colesterol? Como estão seus níveis de açúcar? Tenho certeza, não por adivinhação, mas por estatística, que a maioria de vocês que estão me assistindo já tem vários problemas físicos, independente da idade, de ser adolescente, de ser adulto, de ser idoso. Muitos de vocês já têm muitos problemas físicos. E nessa geração mais nova, pior ainda. Por exemplo, um exemplo que eu gosto sempre de dar é a questão de dor nas costas. Os avós da gente, eles vinham saber o que é dor nas costas quando eles já tinham mais idade, 40, 50 anos de idade, eles vinham saber o que era sentir dor nas costas. Você, com 14, 15 anos de idade, já fica morrendo de dor nas costas. Sua coluna não presta mais para nada. Então, sua saúde física está bem? Provavelmente, da maioria de vocês, não. E a saúde física é apenas um aspecto da saúde. Vamos ver os outros três. O segundo aspecto da saúde é a saúde mental. Essa que tem sido perigosa hoje em dia. Como está a sua saúde mental? Os níveis de suicídio nos últimos anos chegaram a níveis alarmantes, coisa que há alguns anos atrás era difícil a gente ver alguém tirando a própria vida. Hoje em dia, quase todo ano você vê alguém na sua cidade, no seu bairro, que tirou a própria vida. E por que isso acontece? Podemos dizer que é saúde mental, saúde social, são vários os problemas que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio, né? E quando não comete suicídio, mas não tem uma vida boa, se você não tem uma saúde mental. A saúde mental é definida como estar de bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis, alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúmes, culpa, frustração, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Vamos lá, saúde mental é estar de bem consigo e com os outros. É às vezes bem parecido o conceito de saúde mental e saúde social, porque os três aspectos estão muito interligados, né? Então, saúde mental é sua parte mais interna. Você está de bem consigo. E, consequentemente, para estar de bem com os outros, você tem que estar de bem consigo mesmo. Então, saúde mental, a gente pode dizer que é a inteligência intrapessoal, enquanto que a saúde social é a inteligência interpessoal. Ou seja, a saúde mental é você com você mesmo. Como é que você consegue viver consigo mesmo? Você está de bem consigo? Você olha no espelho e você está satisfeito com o que você enxerga? E isso faz parte de ter uma boa saúde mental. Ter uma boa saúde mental é aceitar as exigências da vida. A vida exige muito da gente. Tem muitas coisas que acontecem na sua vida que você não vai gostar. Vão acontecer muitas coisas que vão te deixar triste. Muitas coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Mas e aí? Você tem que saber lidar com isso. Isso é saúde mental. É aceitar as exigências da vida. A vida não é fácil, não espere que ela seja fácil. Se você espera que a sua vida seja fácil, você já está na metade do caminho para o suicídio. Você não pode esperar que a vida seja fácil, você tem que estar preparado para o pior. Pode ter certeza, a vida não é brincadeira. Então você tem que saber aceitar as exigências da vida. E saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis. Ou seja, saber lidar com as emoções boas e desagradáveis. Ter saúde mental não é você não ter emoções ruins. Ter saúde mental não é a falta de sentimentos ruins. É saber lidar com os sentimentos ruins. Por exemplo, raiva. Você vai sentir raiva várias vezes na sua vida. Mas o que importa é como você vai lidar com a raiva. Uma pessoa fez uma coisa ruim para você. E aí ela não está nem aí com o que ela fez. E você passou o resto da sua vida com raiva daquela pessoa. Quem é que está perdendo com isso? É você ou é ela? Se ela não sabe nem que você existe, às vezes, e você morrendo de raiva dela. Tristeza, por exemplo. Você vai sentir tristeza muitas vezes durante a sua vida. Você pode perder um parente, por exemplo, perder um amigo, ou várias outras coisas, perder um emprego, perder dinheiro. Muitas coisas podem acontecer para deixar você triste. E não, tudo bem, normal. Tristeza é uma emoção humana. O problema é como você vai lidar com essa tristeza. Você vai chorar os dias que precisa chorar e depois se recompor e seguir em frente?
ou você vai se entregar a ela e deixar virar uma depressão e pronto, acabar a sua vida. Nós devemos estar preparados para as coisas ruins da vida, senão você não vai conseguir viver. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. É muito importante reconhecer os seus limites para ter saúde mental. Se você não reconhece seus limites, você vai tentar iniciar projetos que são impossíveis para você e não vai conseguir e vai se frustrar e vai entrar numa depressão. Então você tem que reconhecer até onde você pode ir. Isso não quer dizer que você não pode estar sempre querendo mais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que reconhecer o seu limite. O que é que você pode e não pode fazer. E o que é que você pode fazer sozinho. E o que você pode fazer com ajuda. Nem tudo na vida a gente pode fazer sozinho. Os seguintes itens foram identificados como critérios de saúde mental. Veja se você se encaixa nesses itens. Primeiro, atitudes positivas em relação a si próprio. Você vive positivamente em relação a si próprio. Por exemplo, tem um problema para resolver. Seja um problema de matemática, seja um problema da vida. Você pensa, eu sou capaz de resolver? Ou você pensa, eu não posso resolver? Você chega na aula de física, olha aquele problema na lousa e pensa, se alguém resolve, eu também consigo. Ou você pensa, isso aí não é para mim não consigo de jeito nenhum, vou reprovar em física. Você é o seu maior fã ou você tem pena de você? Próximo item seria o crescimento, desenvolvimento e autorrealização. O ser humano precisa crescer, precisa evoluir. A gente tem as fases da vida e a gente tem que passar dessas fases. Deixar uma fase para trás e iniciar uma nova. Crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Senão você fica preso numa fase da sua vida e não sai do lugar. Tem muitas pessoas, por exemplo, que nunca querem sair da adolescência. Então querem viver a vida toda como se fosse um adolescente. E essa pessoa não vai ter uma saúde mental boa. Porque não é comum para a nossa sociedade. A pessoa precisa evoluir, precisa sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Se você ficar sempre na mesma, esse negócio não está certo. Integração e resposta emocional. É o que a gente já falou agora há pouco. É você saber responder às emoções. Saber lidar com as emoções. Não quer dizer que você não vai sentir elas. Você vai sentir, mas tem que saber lidar com elas. Autonomia e autodeterminação. O ser humano tem que buscar sua autonomia. Você não pode passar a sua vida inteira dependendo dos seus pais, por exemplo. Você tem que buscar a sua autonomia e para isso você precisa de autodeterminação. Percepção apurada da realidade é você saber enxergar exatamente o meio onde você está. Um exemplo, saber enxergar quem é realmente seu amigo e quem não é. Quem está ali só buscando ganhar alguma coisa em cima de você ou tentando fazer você cair. Isso é um exemplo de ter percepção apurada da realidade. E domínio ambiental e competência social. É você saber lidar com as pessoas. Que inclusive aí é muito parecido com a próxima saúde que a gente vai ver agora, que é a saúde social. Veja bem, o homem é um ser social por excelência. Não pode viver só. A saúde social traduz-se na alegria, no bem-estar físico, psíquico e econômico do indivíduo relacionado, importante é isso, relacionado à sua família e ao meio em que vive, ou seja, ao bem-estar da pessoa nas suas relações com o próximo. A gente vive numa sociedade e a gente precisa da sociedade. Eu gosto muito de dar um exemplo, por exemplo, da inteligência do ser humano. Porque o ser humano é o animal mais inteligente, né? Todo mundo concorda nisso. O ser humano é o animal mais inteligente. Beleza, mas por quê? É simplesmente pelo fato da gente ter um cérebro maior? Pensa o seguinte, pega uma criança que acabou de nascer e faz com que ela seja criada no mato como se fosse um animal. Ela fosse criada sozinha no mato como se fosse um animal, sem nunca na vida ver outro ser humano. Como aqueles filmes, por exemplo, do Tarzan, né, do Mowgli. A criança foi criada lá no meio do mato, sem nunca ver um ser humano.
será que ela vai ser inteligente? Ou será que ela vai ser exatamente igual aos outros animais? Então, o que nos torna um animal tão especial é a sociedade, é o fato da gente viver em conjunto. Pensa bem, na sua vida inteira, quantas coisas você aprendeu sozinho, sem nunca ninguém ter ensinado ou sem nunca você ter visto outra pessoa fazendo? Quantas coisas você aprendeu sozinho, sem ninguém lhe ensinar e sem você ver outra pessoa fazendo? Quantas? Provavelmente você vai dizer 0. Porque tudo na nossa vida, ou você aprendeu com alguém ensinando, ou você viu outra pessoa fazendo e você repetiu e imitou. Então é daí que vem nossa inteligência. Ao longo do tempo, o ser humano vai aprendendo coisas e vai repassando para o outro, que aprimora, que repassa para o outro, que aprimora, e assim vai. A tecnologia não surgiu do nada, não surgiu com uma pessoa que criou. É ao longo do tempo o aprimoramento das ideias. Então, a sociedade é importante. Não pense que você pode viver isolado na sua casa, sem nunca falar com ninguém, sem nunca precisar de ninguém. Isso não existe. E isso é um dos principais fatores que leva ao suicídio. É a pessoa que vive só, isolado. Você pode achar, eu consigo viver sozinho, sem falar com ninguém. Você acha isso, mas você não consegue não. Porque o ser humano precisa da sociedade, ele precisa do convívio social para tudo. Você não consegue viver só, sem amigos, sem família, sem ninguém. Então, ter saúde social é saber lidar com a sociedade, saber viver em sociedade. Isso inclui o respeito a regras. As regras são criadas para que a sociedade possa conviver. Se não existissem regras, não teria como a convivência. Isso em coisas desde as leis, a Constituição, até coisas simples, como por exemplo uma vaga de estacionamento. Você estaciona sua moto numa posição errada, num lugar que não pode, você acha que isso não é nada demais, mas aquilo ali está totalmente errado. Por exemplo, tem um estacionamento lá no Mercantil que eu vou, aí o estacionamento tem o lugar dos carros, por onde os carros entram no estacionamento, e tem a porta por onde os carros saem do estacionamento. Só que tem gente que não gosta de ir lá pela porta da saída. Aí ele gosta de sair do estacionamento pela porta de entrada. Aí você pensa, não é nada demais não. Eu saio aqui porque a porta da saída é mais longe, a porta da entrada é mais perto. Então eu saio pela entrada, não atrapalha ninguém, dá certo. Dá certo você. Mas e se todo mundo pensasse igual a você? Todo mundo quisesse sair pela porta da entrada? Como era que ia dar certo? Não ia dar certo. E se os outros não podem, por que que você pode? Você é o filho da Xuxa? Não, né? Então, as regras existem para que a sociedade possa conviver. Porque qualquer infração, se for só uma pessoa que fez, tudo bem. Mas se todo mundo fizer, não dá certo. Então, se não dá para todo mundo fazer, não pode também só uma pessoa fazer, porque essa pessoa não é especial. Então, a gente tem que aprender a viver em sociedade, conviver juntos. Então, essas são os 3 aspectos da saúde. Saúde física, saúde mental e saúde social. As 3 estão interligadas. Você não pode achar que você pode ter só uma saúde e as outras não. Quando você tem uma deficiência em uma dessas 3, isso acarreta nas outras. Por exemplo, vamos dar exemplos. Se você tem uma obesidade muito alta, é um problema de saúde física, a obesidade. Porém, essa obesidade faz com que você perca a autoestima, que você comece a se isolar das pessoas, então perde a autoestima, saúde mental, começa a se isolar das pessoas, saúde social. Então uma coisa acarreta nas outras. Um problema de saúde mental, que é a depressão. Você começa com a depressão, mas a depressão faz com que você não queira mais levantar da cama. Isso faz com que o seu corpo perca massa muscular e você começa a ter problemas físicos. Tem casos de gente que fica em depressão e depois da depressão e por causa da depressão a pessoa se torna cadeirante, não consegue mais andar. Então, as 3 saúdes estão interligadas, que na verdade não são 3 saúdes, é apenas uma nos 3 aspectos. Beleza? Então até a próxima aula, valeu!